Boa noite, meu nome é Rosane e eu venho aqui hoje dizer que para hoje eu tenho uma missão que é levar luz ao mundo. E eu me perguntei o que eu deveria fazer e conheci o livro de ouro de Saint Germain. Eu vou estar gravando, vou ler o livro, gravar, tá? E quem quiser coloca no pendrive, coloca no carro e vai ouvindo. É um livro lindo mesmo e é um livro para levar luz para quem está precisando. Vou pedir que curtam, comentem, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo, ok? Vou começar a leitura do livro. Vou fazer algumas pausas, tá? Na leitura, para tomar uma água ou alguma eventualidade. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de levar essa luz ao mundo. O livro de ouro de Saint Germain, Fraternidade Virtual, Eu Sou Luz, da Grande Fraternidade Branca. Este é o sagrado ensinamento que o Mestre Saint Germain dispôs para a sua Era de Ouro e que forma parte do terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade Saint Germain, depois do qual o discípulo se encontra com pleno conhecimento da sua presença, Eu Sou. Quanto mais for estudado e meditado o conteúdo dessas palavras, mais protegido e elevado se tornará o discípulo. Sabemos que o amado Mestre não usa nenhuma dissimulação ao mostrar-nos os perigos e consequências ocasionadas àqueles que focarem sua atenção em leis, pessoas e vibrações inferiores, utilizando-se de seus ensinamentos. Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos. O cumprimento desses ensinamentos depende exclusivamente do discípulo. Caros irmãos da Terra, entre os vários trabalhos que realizo por vós, incluo este, responsabilizando pela publicação digital desse livro, destinado à publicação gratuita em nossa biblioteca esotérica virtual. Suplico aos amados irmãos que, se possível, após conhecer as palavras do Mestre Saint Germain, as remetais a todos que procuram a luz. E se porventura administrais algum site, mesmo que de natureza comercial, as coloqueis lá, disponíveis para download dos internautas visitantes. Fazendo isto, estareis prestando precioso serviço à humanidade. Eu sou Acariá, seu irmão na Senda de Luz, livro publicado em 1 de janeiro de 2002, livro republicado em 25 de 8 de 2003, estimativa de livros distribuídos até agora, 50 mil livros. Livro republicado em 29 de 7 de 2004, estimativa de livros distribuídos até agora, 70 mil livros. Sumário eu não vou ler. Eu sou Saint Germain. Invocação. Ó tua infinita poderosa presença, tu, princípio de vida onipenetrante, nós rendemos louvor e graças por tua atividade maravilhosa através de toda a presença externa. De tua poderosa essência provém tudo que existe e possa a humanidade compreender que tu és sempre e incessantemente autossustentado. Tu, poderoso princípio ativo de vida, lançaste na atividade externa da humanidade, manifesta tua suprema justiça agora em todo lugar. Poderosa presença de luz, Deus em ação, governa as mentes dos humanos, mantendo-os na verdade e na justiça, e vê que teus mensageiros sejam colocados em todas as posições oficiais. Que nada do externo interfira, para que ninguém na humanidade possa aceitar qualquer pensamento de decepção. Poderosa presença de Deus em ação, lança-te em todas as mentes, expressando tua conquistadora presença. Saudações, eu vos trago saudações dos seres perfeitos, que de pleno estão velando e tudo ministrando. Discurso. A vida manifestada em todas as suas atividades é Deus em ação, e é unicamente pela falta de conhecimento na forma de ajustar o pensamento e sentimento que a humanidade está constantemente interrompendo a pura fluência dessa perfeita essência de vida, que não fosse isso, expressaria naturalmente sua perfeição em toda parte. A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e opulência.
porque a vida é indiferente, quem dela faz uso, mas está constantemente movimentando-se para manifestar cada vez mais sua perfeição através daquele impulso ascensional de sempre que lhe é inerente. Eu sou é a atividade desta vida. É estranho que alguns estudantes sinceramente interessados em saber nem sempre consigam captar o verdadeiro significado dessas duas palavras. Quando dizeis e sentis eu sou, liberais a fonte da eterna e morredoura vida, para que ela possa fluir ao longo de seu curso imperturbavelmente. Em outras palavras, abris amplamente a porta ao seu escoamento natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a porta diante dessa poderosa energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Já vos tendo exposto tantas vezes a verdade de Deus em ação, deseja que compreendais sua primeira expressão na individualização. A primeira expressão de todo indivíduo em qualquer ponto do universo, quer seja em palavra falada, quer em pensamento ou sentimento silencioso, é eu sou. Ao reconhecer sua própria vitoriosa divindade, o estudante, ao esforçar-se por compreender e aplicar estas poderosas, ainda que simples leis, deve exercer severa vigilância sobre seus pensamentos e suas expressões, por palavras ou de qualquer outra maneira, pois a cada momento que dizeis eu não sou, eu não posso, eu não tenho, estáis consciente ou inconscientemente sufocando essa grande presença interior. E é tão evidente como se colocasseis as mãos em volta do pescoço de uma pessoa, com diferença que no caso de uma forma externa, com o pensamento a governar vossas mãos, podeis afrouxá-las a qualquer momento. Mas quando fazeis uma declaração empregando as palavras eu não sou, movimentais uma poderosa e limitada energia que continuará a agir, a menos que ela seja transmutada e a imperfeição consumida. Isso vos mostra o enorme poder que possuís para qualificar essa poderosa energia de Deus. E eu vos declaro, amados discípulos, que a dinamite é menos perigosa, pois ela vos libertaria apenas do corpo, enquanto que esses pensamentos desgovernados, emitidos por ignorância, vos prendem ao infinito, à roda das reencarnações. Podeis ver, assim, quão importante é para vós saberdes o que estáis fazendo quando, irrefletidamente, usais expressões errôneas, porque estáis usando o mais divino princípio de atividade do universo. Eu sou. Não me interpreteis mal, não se trata de uma expressão vã, estrangeira ou oriental, e sim um mais alto princípio de vida, usado e expresso ao longo de todas as civilizações que já existiram, porque a primeira expressão de toda forma de vida autoconsciente é eu sou. Foi somente mais tarde, em seu contato com a atividade errônea exterior, que ele começou a aceitar algo em grau inferior ao eu sou. Agora, queridos discípulos, não vedes que quando dizeis eu estou doente, estáis justamente invertendo esse princípio de vida, que é por natureza toda perfeição, imprimindo-lhe assim, por vossa voluntária ignorância, alguma coisa que ele originariamente nunca possuiu? Através de longos séculos de obstinada ignorância e incompreensão, a humanidade carregou a própria atmosfera em seu redor com falsidade e ilusão. Pois não preciso repetir-vos que quando dizeis eu estou doente, estáis afirmando uma flagrante falsidade em relação à vossa divindade, que jamais pode ser senão perfeita, plena de vida e saúde. Meditai e vereis que alívio, que libertação poderá trazer-vos essa explicação. Peço-vos, queridos discípulos, em nome de Deus, cessai de empregar essas expressões falsas em relação ao vosso Deus, vossa divindade suprema, porque é impossível obter liberdade enquanto assim procederdes. Não é necessário que eu vos fale muitas vezes sobre isso, pois quando verdadeiramente reconheceis e aceitais a poderosa presença de Deus em vós, positivamente não há mais condições adversas. Recomendo-vos, se concederdes poder de condições adversas, pessoas, lugares ou coisas, e em nome de Deus, a cada momento vos achardes
a ponto de começar a dizer eu estou doente, eu estou arruinado, eu não estou me sentindo bem. Invertei instantaneamente essa condição fatal ao vosso progresso e declarar mentalmente, mas com toda a intensidade de vosso ser, eu sou, que é toda saúde, opulência, perfeição, felicidade, paz e o poder de reconhecer perfeição em toda parte. Quando pensais na expressão eu sou, significa que sabeis que tendes Deus em ação manifestando-se em vossa vida. Não deixeis que aquelas expressões falsas continuem a vos limitar. Relembrai continuamente, eu sou Deus em ação. Eu sou vida, opulência, verdade manifestadas já, lembrando-vos assim dessa invencível, inconquistável presença. Conservais a porta aberta para sua pura invencível essência e inteligência tecerem em vossa expressão externa essa maravilhosa perfeição. Eu vos suplico, meus amados discípulos, não continueis a empregar essas expressões maléficas, imaginando que, por algo simples, passe de mágica, poder escolher bons resultados. É simplesmente impossível. Muitos de vós sabeis que se usa nos ranchos e fazendas o ferrete para marcar as reses como sinal de propriedade dos estancieiros. Tão grande é meu desejo de que vos fixeis na consciência da presença de Deus em vós, que quando ambiciono aplicar um ferrete a fim de marcar a palavra eu sou em vós e que não possais separar-vos de seu uso constante no intuito de que continueis a reconhecer, aceitar e usar esta poderosa, gloriosa presença de Deus que sois. Se por acaso alguma condição inferior à perfeição tentar aparecer em vossas experiências, declarai veementemente que isso não é verdade e que aceitais somente Deus, a perfeição em vossa vida, em toda parte manifestada. Enquanto aceitardes vossas aparências, vê-las-eis manifestadas em vossa vida e experiência. Não se trata, amados discípulos, de uma questão de crença de vossa parte, de aceitardes ou não essas verdades. Elas são a lei, comprovada durante longos séculos de experiência e são colocadas diante de vós para a vossa libertação. Considerai o fato de que vossos pensamentos e sentimentos no passado construíram e criaram a desarmonia do vosso mundo de hoje. Erguei-vos, insisto, erguei-vos e caminhai com o Pai, o Eu Sou, para que possais ficar livres dessas limitações. Existe apenas uma coisa nesse universo que pode rodear-vos de limitação. Aceitar a aparência externa em substituição à poderosa presença de Deus em vós. No mundo ocidental, é agradável a ideia de que basta não crer ou não aceitar a antiga ideia oriental de feitiçaria para estar protegido contra ela. A feitiçaria não é senão um mau uso dos poderes espirituais. Nos campos da política atualmente está sendo usada a pior espécie, aquela que foi sempre conhecida na história da humanidade, a utilização de poder mental mal qualificado. Se essa mesma tremenda força mental fosse empregada no sentido inverso, ou seja, reconhecendo que só existe Deus em ação em todo indivíduo que preenche cargos oficiais, aquele que enviasse essa qualidade ou esta verdade não apenas daria libertação a si próprio, como também o mundo da política seria preenchido com liberdade e justiça. Então, destruiríamos de um mundo natural onde a ação de Deus imperaria em toda parte. Acontece hoje o que aconteceu outrora no Egito. Aqueles que fazem mau uso do poder mental suportam o suplício da desarmonia, encarnação após encarnação. Fazei o seguinte propósito: eu não aceito condições de quem quer que seja, nem de coisa alguma que me cerque, a não ser de Deus, do bem e do meu eu sou, sempre comandado por Deus. Tendes necessidade de adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai-vos 3 ou 4 vezes por dia e simplesmente tranquilizai o eu exterior. Isso permitirá que vossa energia seja suprida. Aprendei a comandar e a controlar a energia em vosso corpo. Se precisais de energia calma, sede calmos.
Se precisar de energia ativa, sede ativos. Deveis enfrentar e encarar situações e superá-las. O discípulo precisa estar alerta e descobrir seus hábitos, destruindo-os. Não deveria haver necessidade de apontá-los, porque ele tem obrigação de olhar para dentro de si mesmo e extirpar tudo o que não é perfeito. Isso traz consigo uma liberdade impossível de ser obtida por outra maneira. Conservar seus velhos hábitos é justamente como vestir velhas roupas usadas. O discípulo não deve esperar que alguém faça essas coisas por ele. Ninguém senão ele próprio deve fazê-lo. Neste trabalho e sob essa radiação, tudo que se acha latente no indivíduo vem à tona para ser consumido. Cuidai bem para não fixar a atenção sobre o que não quereis ver aparecer em vossa vida. É totalmente ridículo continuar relembrando insucessos do passado. Se construístes vossas limitações durante séculos e podeis, por vossa atenção e esforço pessoal, delas vos libertar em poucos anos, então não vale a pena? Não é maravilhoso? Para fugir a uma circunstância desagradável, às vezes, o mais rápido e poderoso é empregar o senso de humor, pois uma disposição alegre e animada libera a energia que muitas vezes permite uma transformação maravilhosa. Aquele que se esforçar resolutamente por se libertar invocando a lei do perdão poderá consumir todas as criações passadas na chama violeta consumidora e ser livre. Deveis ficar conscientes de que a chama é a presença ativa de Deus agindo, transmutando e purificando. Quando tiverdes a intuição de fazer algo construtivo, executai com perseverança, completando. Que a sua manifestação venha ou não agora é coisa que não deverá absolutamente ser considerada. Mesmo que só intelectualmente os estudantes conheçam uma coisa sem tê-la experimentado, não devem permitir que a mente continue retrocedendo a condições imperfeitas, quando sabem que lhes são nefastas. É inacreditável que as pessoas não consigam subjugar esse inimigo em suas consciências. Nenhum discípulo poderá triunfar até que cesse de voltar-se para as velhas condições negativas de que está procurando se libertar. Todo o trabalho de um mestre é conseguir meios de explicar ao discípulo a atividade da aceitação. A mente aceita aquilo com que o indivíduo concorda, através de sua atenção, deixando que os dois se tornem um. Quando a mente aceita e concorda com uma coisa ou condição, a pessoa automaticamente a incorpora ao seu mundo. Onde quer que deixeis vossa atenção deter-se, estáis concordando com o que lhe diz respeito e aceitando, porque pela atenção fazeis com que a mente se torne uma com a coisa focalizada. Se uma pessoa visse uma cascavel enrolada, iria aproximar-se para ser atacada? Claro que não. Entretanto, é isso o que fazem os discípulos quando permitem que sua atenção se volte para os seus problemas. Há apenas duas atividades na vida, e se não deixardes o interior governar de acordo com o seu plano de perfeição, é então o exterior que se sobrepõe. Quando um quadro construtivo é projetado sobre vossa mente, é uma realidade, e essa realidade vem à tona se nela fixardes vosso pensamento. É possível alguém tornar-se tão consciente de sua própria presença de Deus que a qualquer momento pode ver e sentir sua radiação vertendo sobre si mesmo. Em relação a coisas supérfluas, o externo deposita toda a confiança no mundo da matéria. Compete ao discípulo obrigá-lo a confiar na perfeição de Deus, como confia na imperfeição dos sentidos. O discípulo deve sempre contar consigo mesmo e constantemente pensar: como posso usar as inspirações que me foram dadas para intensificar esta atividade? Deus ativo, São Germain, invocação. Ó tu, presença infinita e onipenetrante, tu, poderoso mestre dentro de cada forma humana, nós reconhecemos e aceitamos tua presença plena manifestada dentro dessas formas e dentro da forma humana de cada indivíduo que Deus emitiu. Nós te louvamos e agradecemos porque finalmente nos tornamos conscientes dessa poderosa presença para quem podemos nos volver e reconhecer como a plenitude da atividade de Deus.
o eu sou de todas as coisas. Saudação a todos vós. Discurso. Quando Jesus disse eu sou a ressurreição e a vida, proferiu uma das mais poderosas afirmações que podem ser expressas. Ao dizer eu sou, ele não se referiu à expressão externa, mas sim à poderosa presença do Deus interior, porque disse repetidas vezes: eu, por mim, nada posso fazer, é o Pai no meu interior, o eu sou que realiza as obras. Disse outra vez Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo o total e único poder, Deus em ação dentro dele. Uma outra vez ele disse: eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Iniciando cada afirmação de importância vital com as palavras eu sou. Considerar o eu sou como toda e qualquer coisa que desejais ser é um dos mais poderosos meios para liberar o poder interno de Deus, amor, sabedoria e verdade, e pô-lo em ação na experiência externa. Vamos nos referir à sua poderosa enunciação, talvez uma das mais grandiosas jamais expressas em linguagem falada. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Percebeis a importância vital de tudo isso? Quando compreenderdes plenamente essas afirmações, então vos darei conta da grandeza de seu alcance. No momento que reconhecerdes e aceitardes plenamente eu sou, como a poderosa presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos mais importantes passos para a libertação. Agora, fixai-vos bem na afirmação: eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Se puderdes compreendê-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da matéria, carregando convosco toda a consciência que gerastes ou acumulastes, que é imperfeita, para então transmutá-la ou elevá-la até a perfeição na qual ingressastes. Nunca é demais o esforço em salientar a importância de meditardes tanto quanto possível no eu sou, como sendo a poderosa presença ativa de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo, em vossos negócios. Cada vez que respirais, é Deus em ação em vós. Vossa faculdade de expressar ou emitir pensamentos e sentimentos é Deus agindo em vós. Como sois dotados de livre arbítrio, depende unicamente de vós qualificar bem ou mal a energia emitida por vossos pensamentos e sentimentos e determinar como vossa energia agirá por vós. Ninguém poderá perguntar: como saberei qualificar essa energia? Todos conhecem a diferença entre pensamento, sentimento e ação, destrutivos e construtivos. O discípulo que está recebendo essa instrução deverá constantemente analisar o motivo que se acha por detrás da questão, investigar se esse motivo contém algum sentimento de orgulho intelectual, arrogância ou teimosia na mente externa e no corpo. Se houver no motivo um desejo oculto de inquirir para provar que a instrução está errada, ao invés de receber a bênção e a verdade pretendidas, o indivíduo inconscientemente fechará a porta por algum tempo à capacidade de receber o bem que lhe foi oferecido. Quero ainda lembrar aos discípulos, não obstante suas opiniões pessoais a respeito do que possa ser a verdade que experimentei por muitos séculos, essas instruções condensadas que estão sendo agora divulgadas. Se alguém desejar receber o maior benefício possível, o entendimento que trarão com absoluta certeza sua independência e libertação, deverá ouvir com a mente inteiramente aberta, ciente de que eu sou, a ativa presença de Deus em cada um, é sua capacidade infalível de receber, aceitar e aplicar sem limite a instrução que está sendo ministrada. Ela é acompanhada de uma radiação que tornará possível a alguns discípulos, hoje em dia,
entender essas simples, ainda que poderosas, asserções da verdade para sua grande bênção e libertação. Durante muitos séculos tem sido repetido à humanidade: ninguém pode servir a dois senhores. E por que isso assim é? Primeiro, porque só existe uma inteligência, uma presença, um poder com capacidade de agir, e é a presença de Deus agindo em vós. Quando vos inclinardes à manifestação externa, dando poder a toda espécie de expressões e aparências, estáis tentando servir a um senhor falso e usurpador, porque a expressão externa só tem possibilidade de encontrar uma aparência através do uso da poderosa energia de Deus. Vossa capacidade de erguer a mão e ainda a vida fluindo através do sistema nervoso da vossa forma externa é Deus em ação em vosso corpo. Amados discípulos, experimentai empregar este meio simples de memorizar Deus em ação em vós. Por ocasião de sairdes à rua, pensai por um instante: isto representa a inteligência e o poder de Deus que me permitem caminhar. E esta é sua inteligência, mediante a qual eu sei para onde me dirijo. Então vereis que não é mais possível deixar de compreender que cada movimento que fazeis é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos dá a possibilidade de pensar. Quando admitirdes isso como um fato, e não pode haver dúvida a respeito, por que não adorar, depositar toda a confiança, crença e fé e aceitar essa poderosa presença de Deus em ação em vós, em vez de considerar a expressão externa que é vestida, qualificada e colorida pelo exterior, ou seja, o conceito humano das coisas indiferente a uma poderosa presença que permite ao externo expressar-se? Toda forma externa não é senão uma parte da vida mediante a qual cada indivíduo deve reconhecer, através das próprias experiências, a verdadeira fonte do seu ser e retornar à plenitude da perfeição por meio da sabedoria autoconsciente assim alcançada. A experiência externa da vida nada mais é que um incessante e imutável filme passageiro que a mente externa criou, presumindo ser o autor real. De modo que a atenção se fixa constantemente no exterior, que só contém imperfeição, a ponto de os filhos de Deus esquecerem sua própria divindade. Mas a ela devem retornar. Deus é o doador, o recebedor e a doação, o único possuidor de toda inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, abririam a porta a uma opulência tão vasta que lhes seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa. O mal da humanidade, que tem causado desmedido egoísmo e condenação sem precedentes de uns para com os outros, é a ideia de insistir na posse pessoal e domínio dessas maravilhosas dádivas de Deus, quando há unicamente um amor em ação, uma inteligência, poder e substância, ou seja, Deus em cada indivíduo. A advertência que deveria estar presente a todo discípulo e indivíduo é precaver-se contra o desejo do eu exterior de atribuir poder a si mesmo. Se em cada ato da personalidade houvesse plena confiança em Deus, transformações inacreditáveis teriam que efetuar-se no ser por depositar amplo crédito a quem pertence por direito. Raramente tem havido uma compreensão correta a respeito de suprimento e demanda. Há positivamente abundante suprimento onipresente, mas a demanda deve ser feita antes que a lei do universo permita sua expressão para o uso do indivíduo. O indivíduo dotado, como é, de livre-arbítrio, deve, conscientemente e com firme determinação, fazer o pedido, e este não deixará de expressar-se, seja ele qual for, desde que a pessoa que pede mantenha a consciência resoluta e inabalável. Esta simples afirmação é empregada com determinação sincera: eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre.
trará ao indivíduo tudo quanto possivelmente possa desejar. O elemento limitador do qual muitos discípulos parecem estar informados é que eles começam declarando a verdade, como por exemplo nesta afirmação: antes, porém, de se escoarem algumas horas, ao se analisarem honestamente, vão encontrar em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Isso naturalmente neutraliza em grande escala a força construtiva, que de outro modo poderia efetuar rapidamente a realização do desejo ou pedido. Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo é Deus sem ação, compelindo sua energia para a plena realização, e que é sempre autossustentado, tornar-se-á consciente do ilimitado amor, poder, inteligência que possui para atingir qualquer objetivo. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo e em pouco tempo de sua consciência, porque verificaria estar dirigindo uma inteligência e poder que não podem fracassar. Assim é que discípulos e indivíduos chegam ao seu domínio pleno, como é desígnio de Deus. Jamais foi propósito do grande Pai toda sabedoria, todo amor, que a qualquer um de seus filhos faltasse a menor coisa, mas por permitirem sua atenção fixar-se na aparência externa, que é como as areias movediças do deserto, separam-se eles mesmos, consciente ou inconscientemente, desta grande opulência e inteligência. Essa grande opulência é patrimônio seu e pode obtê-la todo aquele que se voltar para o Eu Sou, o princípio ativo de Deus, eternamente dentro dele próprio, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência em todas as épocas. Existiram determinadas normas de conduta necessárias ao discípulo que deseja alcançar certas metas. Isso se refere à conservação e ao governo da força vital por meio do sexo. Para um indivíduo que tenha estado usando essa energia sem nenhuma intenção de governá-la, dizer subitamente: deixarei isso, seja como for, sem a compreensão da atitude correta de conhecimento, seria simplesmente suprimir um fluxo de energia que pode fluir numa direção errada. Para o discípulo que deseja governar isso, provará ser muito eficiente a simples afirmação que se segue, se usada compreensivamente, mais do que qualquer outra coisa em particular possa ser sugerida. Ela controlará normal e naturalmente o fluxo da energia da vida e o conduzirá de volta ao interior dos seus canais naturais. É a poderosa afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação não só purificará o pensamento, como também a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada na correção da maior das barreiras que impedem de atingir a plena altura da realização espiritual. Todo aquele que começar a sentir o impulso interno de corrigir essa condição e empregar com seriedade e constância a afirmação dada para subir essa maravilhosa corrente de energia ao mais alto centro situado no cérebro, tal como foi planejado originalmente. Ele terá a mente inundada das ideias mais admiráveis, de abundante poder sustentador e capacidade, que começarão a expressar-se para o uso e benefício de toda a humanidade. Peço a qualquer discípulo que aplique isso e aguarde os resultados em sua própria mente e corpo. Senti profundamente essa afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Repetia 3 vezes, silenciosamente ou audivelmente, e notai a elevação de consciência que experimentareis. Alguns terão necessidade de repetir várias vezes para sentirem a espantosa exaltação que outros experimentarão diante da primeira tentativa. Isso vos dará uma pálida ideia do que pode ser conseguido pelo seu uso continuado. Não há senão um meio de vencer uma condição perturbadora ou superá-la, que é depois de conhecerdes a situação de que vos deveis livrar,
afastai dela a vossa atenção externa por completo, fixando-a persistentemente na afirmação acima. Qualquer condição que se deseje vencer na experiência externa pode ser prontamente superada com o emprego dessa afirmação, tão bem como no caso de desviar o fluxo de energia mal dirigida. Eu tive uma discípula que sentiu o impulso interno de reconduzir essa energia poderosa e o uso tão somente dessa simples afirmação tornou-a capaz, com pouca ajuda, de elevar o corpo. Em um ano, operou-se uma transformação maravilhosa em toda a sua aparência externa. Parece incrível que tão poucos da humanidade possam conceber a poderosa importância dessas magníficas palavras de sabedoria contidas nas sentenças registradas atribuídas a Jesus e que são apenas uma parte das que ele realmente divulgou. Em tempo algum da história do mundo foram dadas tantas afirmações poderosas como as que ele ensinou. Cada uma delas, quando usada conscientemente, contém a radiação própria e o talento com que ele triunfou. Vós possuís não apenas esse poder do eu sou, como também a assistência individual de Jesus. Quando fazeis essas afirmações, dever-se-ia meditar com frequência sobre o significado real das suas poderosas afirmações. Logo que tiverdes compreendido que vosso pensamento, sentimento e o fato de expressar o eu sou põe em ação a poderosa força de Deus em vós. Sem qualquer limite, recebereis aquilo que constitui vosso desejo. O discípulo não deveria ter dificuldade em ver e entender que a aparência externa nada mais é do que uma distorcida criação do homem, que atribui ao externo a fonte de poder, quando um só momento de reflexão levá-lo-ia a compreender que existe apenas um amor, uma inteligência e um poder com capacidade de agir, que é Deus. O lado humano, quer sejam os defeitos externos ou as discrepâncias, nada tem a ver com a onipresente perfeição de Deus, porque tudo que é imperfeito é criação da concepção externa da humanidade. Se o homem voltar-se para o seu eu superior, sabendo que Deus é toda perfeição e que qualquer aparência externa é apenas criação humana por meio do uso indevido do poder de Deus, se considerar e aceitar sinceramente a perfeição de Deus, verá em seguida manifestar-se em sua vida e experiência essa mesma perfeição poderosa. Não há possibilidade de trazer essa perfeição para a vossa mente, corpo e experiência externa, a não ser pelo conhecimento e aceitação da grande presença de Deus em vós. Tal reconhecimento pleno induzirá este poder interno a impelir essa perfeição de Deus para a vossa visível experiência externa. Dizei aos discípulos, como um mensageiro dessa verdade, eu sou, divulgando afirmações da verdade que positivamente produzirão resultados se forem mantidos e usados sem esmorecimento. Os discípulos pensam que elas não darão resultado. Isso porque fazem hoje uma coisa e na semana seguinte esquecem tudo. O desejo de luz e verdade é a presença de Deus no desejo, impelindo a si mesma a entrar em ação. Para obter iluminação, usai esta sentença: eu sou a plena compreensão e iluminação deste assunto que eu preciso saber e compreender. No dia em que vossos olhos se abrirem para ver alguns desses maravilhosos seres ascensionados, vossa alegria perdurará por toda a eternidade. Se uma pessoa não assumir a atitude, eu tenho capacidade para fazer isto, nunca no mundo poderá realizar aquilo que deseja. No momento em que declarais, eu sou a ressurreição e a vida, em pensamento e sentimento, imediatamente volta-se toda a energia de vosso ser para o centro dentro do cérebro, que é a fonte do vosso ser. Não podeis aquilatar a força contida nesta afirmação. Não há limite para o que podeis por meio dela conseguir. Foi a afirmação que Jesus mais empregou em suas mais difíceis provações. Tende sempre em mente que quando decretais,
uma coisa construtiva, é Deus em vós induzindo-vos a fazê-la. A coisa mais tola que se possa imaginar é perguntar: já comprovaste isso em vossa experiência? Todo indivíduo tem que tirar a prova por si mesmo. Do contrário, ela não terá significação alguma para ele. Nada realmente te ressignifica para quem quer que seja, até o dia em que disso faça uso. O sentimento traz consigo uma certa visão coexistente. Muitas vezes sente-se uma coisa com grande clareza, porque na realidade está sendo percebida do ponto de vista interior. À medida que entrais no estado ascensionado, pensamento, sentimento, visão e cor se vos manifestam quase simultaneamente. O som, quando harmonioso, é suave. Razão, porque a música que enleva é a mais repousante em seus efeitos, enquanto a música estrondosa é justamente o oposto. Cinturão eletrônico Saint-Germain. Invocação. Ó, tua infinita, onipenetrante presença, com tua poderosa radiação em constante movimento por toda a atmosfera da Terra, nós te louvamos e agradecemos pelo acelerador poder crístico de amor e sabedoria, que sem a menor dúvida está elevando a consciência da humanidade acima do egoísmo sórdido da atividade do eu externo. Nós te louvamos e agradecemos por nos havermos tornado sempre conscientes de tua poderosa e ativa presença e porque no reconhecimento consciente de ti, tu carregas incessantemente nossas mentes e nossos corpos com tua pura presença. Eu trago saudações da hoste radiante para todos vós. Discurso. Eu hoje projeto esse discurso do âmago da radiação do grande cinto eletrônico, do coração da cidade de ouro partem os raios gêmeos, sobre as quais se acham o verbo, a luz e o som. Aproximou-se rapidamente o tempo em que devemos estar mais inteirados sobre os grandes cintos eletrônicos que cercam toda a criação, da divindade suprema ao indivíduo. O cinto etérico ao redor da cidade de ouro é impenetrável, bem mais do que uma muralha de aço de muitos metros. Assim, em menor escala, pode um indivíduo com suficiente compreensão do princípio ativo do Deus interno rodear-se de um cinto ou círculo eletrônico, a que pode imprimir a qualidade que preferir, mas ai daquele que o qualificar descritivamente. Quem for bastante temerário para fazê-lo, verá este cinto de força eletrônico fechar-se sobre sua própria forma exterior, que será consumida. Mas aqueles que com sabedoria o constroem e o qualificam com o poderoso amor de Deus e poder construtivo, viverão num mundo inatingido pela ignorância da humanidade. É chegado o período cósmico em que aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso cinto eletrônico. Toda criação que é dotada de ação autoconsciente possui naturalmente em seu redor este círculo de pura força eletrônica, mas em grande parte sua força é desgovernada e consequentemente dissipada. Ao criar conscientemente esse poderoso anel de pura força eletrônica, vedais todas as fendas ao produzir essa essência limitada e a mantendes em reserva para o uso e direção conscientes. Depois de alguns meses dessa consciente atividade criatora do anel eletrônico e permanência dentro dele, deve-se ter muito cuidado em liberar ou dirigir essa força, que deve ser movida somente pelo amor divino. No começo da individualização do homem, ele estava naturalmente cercado por esse círculo mágico, mas como a consciência baixasse cada vez mais, resultaram rupturas nesse grande círculo de força, causando escapamentos, até que ele desapareceu quase completamente. Isso não era, entretanto, uma criação consciente do indivíduo, mas um círculo natural que o envolvia.
Agora os discípulos da luz devem empenhar-se em trabalhar sem vacilar e conscientemente criar esse círculo eletrônico em seu redor, visualizando o perfeito, sem fendas ou rupturas na sua construção. Assim poderão atingir conscientemente o interior do cinto eletrônico da divindade suprema e a receber ilimitadamente sabedoria, amor, luz e conhecer o emprego de simples leis que lhes permitirão adquirir todo o poder criador. Embora cada um de vós seja convidado a voltar-se sempre para a sua presença, Deus dentro de si mesmo, que é o criador de sua individualização, nunca atingirá o adjetivo sem que tenha sido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há senão um Deus, a presença única e sua atividade toda poderosa, aquele que está mais avançado que o outro é um pouco mais do ser divino em ação. Reconhecendo essa unidade, compreendereis porque podeis sentir eu sou aqui, eu sou ali, pois em toda parte não há senão o uno Deus interior. Quando o discípulo chega a compreender que a hoste dos mestres ascensionados é apenas sua própria consciência mais avançada, começa a sentir as possibilidades incalculáveis que estão ao seu alcance. Quer fale diretamente à divindade suprema, quer a um dos ascensionados mestres de luz ou ao seu próprio Deus interior. Na realidade não há diferença, porque todos são um, até que se atinja esse estado de consciência. Faz-se diferença porque o indivíduo está quase certo de sentir divisão do uno interior. Essa divisão é impossível salvo na ignorância da atividade externa da mente. Quando o discípulo pensa na expressão externa, deve ter sempre presente que ela é apenas a atividade externa da inteligência una, evitando sempre tentar dividir em sua consciência essa poderosa força de Deus centralizada nele. Novamente devo lembrar-vos que essa ilimitada poderosa força de Deus não pode introduzir seus maravilhosos poderes em vossa atividade externa sem vosso convite. Não há senão uma espécie de convite que possa atingir e liberar o indivíduo. Vosso sentimento de profundo amor e devoção quando alguém gerou em torno de si esse cinto anel eletrônico. Não há poder que consiga penetrá-lo, exceto a amor divino. Só vossa consciência do amor divino pode penetrar no âmago desse resplandecente cinto da divindade suprema, através do qual a divindade vos envia sua grande efusão. Notai bem por intermédio de seus mensageiros. Esses seres transcendentes ultrapassam de tal modo vossa concepção atual, que não é possível transmitir-vos em palavras a majestade do amor, da sabedoria e do poder desses grandes seres. Devo lembrar-vos novamente que o estudante que ouse e cale, trabalhando em silêncio, será elevado à radiação transcendente dessa secreta esfera. Então, pela experiência e pela vista, compreenderá aquilo de que acabo de falar. A alma que é bastante forte para vestir-se com sua armadura de amor divino e ir avante não encontrará obstáculo, porque nada existe entre vossa consciência presente e essa poderosa transcendente esfera interior que obstrua a aproximação do amor divino. Quando houverdes tocado e visto o interior desse círculo interno, compreendereis quão imperfeita é a atual expressão do amor divino. Aquele que se torna consciente a respeito dessas grandes esferas nas quais se pode penetrar, sem temor, mergulha cada vez mais profundamente na radiação desse poderoso e inteligente centro do universo, de onde vêm todos os mundos e toda a criação. Há entre vós almas fortes, corajosas, destemidas, que compreenderão tal coisa e serão capazes de empregá-la em grande benefício próprio e dos demais. Há os que compreenderão e verão que a presença que faz bater cada coração é Deus em ação. Que a atividade motora da circulação no corpo é Deus, que a essência que prossegue revitalizando a forma externa é Deus em ação. Portanto, queridos discípulos, despertai para isto agora. Não vedes que é um grande erro sussurrar na ignorância do eu externo,
sente dor, enfermidades, miséria e perturbações, todas criadas pela ignorância e pela atividade do eu exterior? Alguns momentos de meditação séria vos farão compreender que só pode haver uma presença, uma inteligência, um poder agindo em vossos pensamentos, em vosso corpo, que é Deus. Vede como é simples, contudo poderosa essa consciência em vós. Ela permite o pleno conhecimento da grande e pura atividade de Deus em vossa mente e em vosso corpo, e faz com que sua essência maravilhosa e transcendente inunde cada uma de vossas células até transbordar. Na minha opinião, queridos discípulos, não podeis deixar de apossar-vos dessa simplicidade de vosso verdadeiro Deus interior agindo em vós. Voltai-vos sempre para Ele, louvando, amando, pedindo e comandando infiltrar-se em cada célula de vosso corpo, em cada exigência da atividade externa, no lar, em vossos afazeres e nos negócios. Quando vosso desejo é emitido envolto na presença de Deus, no seu poder e na sua inteligência, não pode falhar. Ele deve trazer-vos aquilo que desejais. Desejar é apenas uma atividade inferior a querer. Querer é e deve ser o reconhecimento do desejo realizado. E vos asseguro, jamais deveis ter qualquer temor com relação ao emprego deste grande poder. Sabeis, sem que seja preciso vou-lo dizer, que se o empregardes para o mal, recolhereis discórdia. Se o empregardes construtivamente, ele vos trará benefícios incalculáveis, de modo que só podereis render louvores e graças ao momento em que despertardes para o fato de que este poder ilimitado é onipresente, aguardando sempre vossa direção consciente. Aquele que disse que não podeis acrescentar um côvado à vossa altura pelo pensamento, sufocou a atividade e o progresso do indivíduo, porque pensamento e sentimento são o poder criador de Deus em ação. O descontrolado emprego do pensamento e do sentimento trouxe quase toda sorte de discórdias, doenças e misérias. Entretanto, poucos creem nisso e prosseguem continuamente criando pelo pensamento e pelos desejos desenfreados o caos em seu próprio mundo. Eles poderiam tão facilmente como respirar inverter a situação usando seu pensamento construtivamente com a força motriz do amor divino e erigir para si um paraíso perfeito dentro do período de 2 anos. A própria ciência física tem demonstrado que o corpo ou forma exterior se renova completamente em poucos meses. Então deveis concluir como é fácil criar perfeição em vosso corpo, fazendo cada órgão voltar à sua perfeita atividade normal, mediante a compreensão consciente e a aplicação das verdadeiras leis do vosso ser. Em pouco tempo seria impossível entrar a desarmonia em vosso pensamento ou em vosso corpo. Este grande privilégio é a porta aberta de Deus diante de vós. Ninguém pode fechá-la senão vós mesmos. Ninguém pode obstruir ou interferir nisso a não ser vós. Empregai destemidamente vosso domínio e poder dados por Deus e sede livres. Não podeis atingir e manter essa liberdade perfeita senão pela aplicação consciente do conhecimento. Agora vou revelar-vos um segredo que, se compreendido por um ser irascível ou perturbador, desviá-lo-á dessa atividade destrutiva, ainda que apoiado num ponto de vista egoísta. A pessoa irritada, propensa a condenar, que emite pensamentos, sentimentos ou palavras destrutivas contra outra, que está firmada no seu próprio poder, recebe de volta a má qualidade com que carregou esse poder, enquanto que a pessoa equilibrada recebe a energia que a abastece e que automaticamente requalifica pelo seu próprio equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de raiva e condenação, por si se destrói seu mundo de atividade e seus negócios. Eis um ponto vital que os discípulos deverão compreender. Quando alguém alcança conscientemente o círculo eletrônico interno de Deus, sua expressão exterior e atividade externa tornam-se um canal para a expansão da pura essência da divindade.
mesmo que ele guarde completo silêncio exteriormente, isto em si é um dos maiores serviços em prol do gênero humano. E somente poucos dentre os não ascensionados fazem uma ideia do que significa para a humanidade. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo, e essa radiação por si só constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a presença edificante dessa energia em movimento. Quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas capazes de atuar como canais para essa grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem cujo vazamento aumenta, permitindo a saída de um volume de água cada vez maior, porque toda obstrução é removida e toda força que a acompanha irrompe para ser utilizada, ao contrário da água represada, que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino, assim liberado, vai direto ao canal de consciência mais receptivo e lá se acumula, esperando a oportunidade de projetar-se cada vez mais para diante. Dessa maneira, o discípulo da luz, a parte de sua atividade de distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um poço artesiano, de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Os discípulos